Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Hoje, em Sociologia, o tema é etnografia, um conceito e um método de pesquisa muito importante para entender como a sociologia e a antropologia analisam a vida social a partir do cotidiano real das pessoas, e não a partir de achismos ou julgamentos. Etnografia é, basicamente, o estudo detalhado de um grupo social ou de uma cultura a partir da observação direta e prolongada do modo de vida desse grupo. Em vez de olhar a sociedade de longe, a etnografia entra no campo, acompanha rotinas, conversa com os participantes, observa práticas, registra falas, rituais, regras informais, conflitos, valores e significados. O objetivo é compreender como as pessoas explicam o próprio mundo e como as relações sociais funcionam na prática. A etnografia ficou conhecida como método central da antropologia no começo do século XX, principalmente com Bronisław Malinowski, que defendia a pesquisa de campo com convivência prolongada e observação participante. Em vez de estudar povos por relatos de terceiros, o pesquisador deveria estar presente, observar, participar do cotidiano e registrar com rigor. Com o tempo, a etnografia também se consolidou na sociologia, especialmente em estudos urbanos, trabalho, educação, juventude, violência, religião, movimentos culturais e dinâmicas de periferia. O coração da etnografia é a pesquisa de campo. Isso envolve algumas práticas típicas, observação participante, quando o pesquisador acompanha atividades e interações no ambiente estudado, entrevistas e conversas, formais e informais, para captar sentidos e interpretações. Diário de campo, onde se registra o que foi visto, ouvido e percebido, e análise de documentos e símbolos do grupo, como regras internas, narrativas, músicas, postagens, vestimentas e rituais. O que diferencia a etnografia não é só ver, mas entender os significados por trás do que se vê. Aqui entra uma ideia-chave para o Enem. A etnografia tenta compreender a visão interna do grupo, o chamado ponto de vista nativo ou perspectiva êmica. Isso significa entender como os próprios participantes nomeiam, justificam e interpretam seus costumes e decisões. Ao mesmo tempo, o pesquisador também utiliza conceitos de análise social, a perspectiva ética, para interpretar padrões, relações de poder, desigualdades e normas. Uma boa etnografia equilibra esses dois lados, o sentido vivido e a interpretação sociológica. Outro conceito importante é o de descrição densa, associado a Clifford Geertz. Não basta dizer que algo aconteceu. É preciso explicar o contexto, o sentido social e o que aquele comportamento comunica dentro daquela cultura. Por exemplo, uma prática pode parecer estranha para quem está de fora, mas dentro do grupo pode ter função de identidade, respeito, hierarquia, pertencimento ou espiritualidade. A etnografia serve justamente para evitar interpretações superficiais. Etnografia também exige reflexividade. Isso significa reconhecer que o pesquisador não é neutro e que suas crenças, classe social, gênero, raça, valores e linguagem influenciam o modo como ele observa e interpreta. Por isso, a pesquisa precisa deixar claro seus limites e seu posicionamento, para não transformar opinião pessoal em verdade científica. Do ponto de vista ético, a etnografia envolve cuidado com consentimento, privacidade, exposição de pessoas e riscos para o grupo pesquisado. Em muitos casos, nomes são preservados e dados sensíveis não são publicados. Esse detalhe pode aparecer no Enem quando a questão discute ética na pesquisa, direitos de comunidades e responsabilidade social do pesquisador. Como o Enem cobra etnografia? Normalmente a prova traz um texto descrevendo um pesquisador que acompanhou um grupo, registrou hábitos, observou práticas, viveu o cotidiano, participou de rituais ou analisou interações em um espaço social, como escola, trabalho, comunidade religiosa ou bairro. A questão então pede para identificar o método utilizado, o objetivo da pesquisa ou o tipo de conhecimento produzido. A resposta correta quase sempre aponta para a investigação de campo, observação participante, compreensão de significados culturais e crítica ao julgamento etnocêntrico.
Também é comum o Enem usar a etnografia como contraponto ao etnocentrismo e ao evolucionismo social. Em vez de classificar culturas como atrasadas ou avançadas, a abordagem etnográfica procura entender cada prática dentro do contexto social e histórico do grupo. Isso aproxima a etnografia do relativismo cultural, que é a tentativa de compreender cultura sem usar uma cultura como padrão superior. Para acertar questões, o procedimento é direto. Se o texto destaca convivência com o grupo, observação do cotidiano, registro em diário, participação em atividades e busca do ponto de vista dos participantes, o tema é etnografia. Se o texto insiste em comparar culturas como se houvesse uma escala de progresso, isso se aproxima do evolucionismo social. Se o texto julga outra cultura como inferior a partir dos valores do observador, isso é etnocentrismo. O Enem costuma valorizar a alternativa que reconhece a etnografia como método de compreensão e análise de significados na vida social. Em resumo, etnografia é um método de pesquisa baseado no campo, na observação e na compreensão aprofundada do cotidiano de um grupo social. Para o Enem, o essencial é identificar a pesquisa de campo, a observação participante, a busca pelos significados culturais e a crítica a visões preconceituosas e hierarquizantes sobre as diferenças sociais.